Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Estou aqui super bem acompanhada com Janaína Pontes Batista Cassoli, médica oncologista clínica do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela trabalha com câncer da mulher, né, câncer de mama e tumores ginecológicos, especialista em oncogenética pelo City of Hope, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e trabalha com medicina de precisão, prevenção e tratamento personalizado. Queria agradecer muito a presença da Jana aqui. A gente está fazendo esse mês os podcasts sobre prevenção ao câncer, e a gente não poderia deixar de falar, né, da parte genética, que ela é super importante. Então, eu acho assim, né? A gente tem visto uma melhora da genética. Eu lembro sempre da faculdade, eu sempre achei a genética muito interessante. Eu fui monitora da genética há 3 anos. E na época não tinha alguma coisa para você fazer. Eu lembro que o chefe lá, que era o Décio Brunoni, falou para mim assim, não, você faz pediatria para ir. Ali falou, mas hoje, né, há 26 anos atrás, a área de atuação genética é tão limitada, a gente acaba fazendo diagnóstico e não tem muito o que fazer, né? Mas hoje a gente vê uma importância e uma aplicação na prática. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é, qual o papel da oncogenética na prevenção do câncer? Oi, Andréia, obrigada pelo convite, pela participação, tanto que é importante falar de prevenção de câncer, né? É muito legal estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho disso. Bom, como você falou, né, genética evoluiu bastante, tanto em termos de diagnóstico como em termos de tratamento. Então, quando a gente fala em medicina de precisão, a gente olha os dois pontos, tanto a parte germinativa, que é aquela mutação que a gente identifica desde que a gente nasceu, ou seja, eu herdei do espermatozoide do meu pai ou da minha mãe, então todas as células do meu corpo vão apresentar essa mutação. Então, a importância aí do teste germinativo, ou quando a gente fala de câncer, a gente fala aí de testes somáticos, que é quando eu olho para o tumor e a busca ali de alguma variante no tumor. Então, a importância da oncogenética no tratamento aí do câncer é principalmente para a gente abordar a parte preventiva. Ou seja, a gente olha para algumas famílias que existem diversos tumores, alguns que têm associação um com o outro ou não, e a gente já pensa, será que existe alguma síndrome de predisposição hereditária a esse câncer? Então, a grande importância da oncogenética é o porquê eu desenvolvi esse câncer e o nosso tumor também vai apresentar essa mutação quando ela é herdada, e também a importância da gente trabalhar com o tratamento desse tumor. Então, a parte preventiva e a parte terapêutica. Então, a gente evoluiu muito com isso, tá? Então, eu acho muito interessante a gente sempre pensar na história familiar, né? Tem história de câncer, com quantos anos, como que foi, quais familiares. Então, a oncogenética abrange tudo isso. Eu recebo muitos pacientes com câncer, né? Eu já fiz até alguns diagnósticos no consultório, porque eu trabalho já com isso há 12 anos, e desde que eu comecei a trabalhar com oncologia, eu fiquei muito mais preocupada com prevenção, né, dos meus pacientes. Então, assim, eu aproveito que eles estão lá no médico, que muita gente foge dos médicos, né? Eu falo, e aí, como estão os seus exames? E aí eu sempre peço. E uma das coisas que eu vejo muito, né, principalmente acho que com a Angelina Jolie, quando ela fez aquele teste, né, que acabou sendo divulgado no mundo inteiro, que ela tinha um risco maior para câncer de mama, e ela decidiu fazer mastectomia, né, tirou os ovários também. Doutora, eu posso fazer o teste? Porque na minha família geralmente é mulher, né, muito câncer de mama, já ouvi eu tenho um paciente homem que ele na família tinha muito câncer de estômago, e aí eu falo assim, olha, é importante, né, você procurar um oncogeneticista. Mas a senhora não pode só prescrever, né, o teste eu vou lá e faço? É particular mesmo, né, não precisa de autorização? Eu queria te perguntar isso, né, por que procurar o oncogeneticista? Então, é muito importante a gente fazer o aconselhamento pré-teste. O que é isso? É a gente explicar o que é aquele teste, qual o nosso objetivo e quais são os resultados. Então, quando a gente faz um aconselhamento pré-teste, tem todo esse desdobramento, além da gente falar, né, dos cursos,
das questões familiares. Então, o que acontece? Quando eu indico um teste, a pessoa tem que saber que existe 3 possibilidades de resultado. Então, pode não identificar nenhuma variante, então vir um teste negativo. Isso também não significa que aquela família não tenha alguma alteração, mas sim que talvez o teste não conseguiu detectar. Então, é muito importante a gente trabalhar com a história clínica. A história clínica é sempre preponderante, ela é super importante para a gente diagnosticar e pensar no que, na verdade, o teste é um auxílio diagnóstico, para a gente pensar naquela síndrome familiar, o que está acontecendo com aquela família. Então, é sempre importante essa discussão pré-teste, tá? Outro resultado que a gente pode ter é de um resultado de uma variante patogênica, ou seja, eu identificar uma variante, né? O oncogeneticista fala variante, porque é uma mutação, uma alteração, mas são diversas variantes, diversas alterações ali. É uma sopa de letrinhas, né? Do nucleotídeo, que a gente olha o gene, olha ali o DNA. Então, a identificação de variantes que podem aumentar muito ou pouco ou quase nada o risco de desenvolver o câncer. Quando ela vem uma variante patogênica, a gente vai trabalhar ali com aquele resultado. E existem as variantes de significado incerto que podem causar ou não doença. Então, a gente tem que explicar tudo isso para o paciente numa consulta, ou seja, uma variante que ainda não tem ciência suficiente capaz de associar uma doença, ou seja, causar doença ou não, e ao longo dos anos vão sendo reclassificadas, depositadas em bancos internacionais que podem auxiliar a gente para fechar um diagnóstico. E tem todo o desdobramento psicológico. Então, assim, será que eu tenho uma mutação significa que eu vou ter um câncer, que eu vou morrer de câncer? Então, isso é um tato, um cuidado que quem está fazendo o aconselhamento genético tem que conversar muito bem. Então, a presença de uma variante, né, de uma mutação genética germinativa que está associada ao aumento de desenvolver o câncer, tem que ser muito bem conversado e o paciente saber dos desdobramentos daquela identificação daquela variante, né? Então, eu vou ter que retirar as mamas, eu vou ter que retirar o ovário, vou ter que tirar o útero ou não. Eu vou ter que acompanhar o pâncreas, eu vou ter que acompanhar o trato gastrointestinal, colonoscopia, endoscopia. Então, é uma série de consequências com a identificação daquela mutação. Claro, nunca é bom ter uma mutação, mas é muito importante a gente identificar essa informação, porque você consegue trabalhar com um rastreio, um planejamento direcionado para aquele paciente e para aquela família. Então, tem todo esse desdobramento psicológico. Quando a mulher tem a questão reprodutiva, nós estamos vendo as mulheres cada vez mais, né, tendo a prole constituída com a idade mais velhas, né, acima de 35 anos, até 40 anos. Então, às vezes, não está com a prole ainda constituída, tem a indicação já de tirar o ovário. Então, é uma série de desdobramentos, uma série de discussões que o paciente tem que entender o que aquele teste vai gerar. E, de novo, nem sempre o teste consegue identificar uma variante e explicar a síndrome daquela família, né? Ou seja, o porquê aquela família tem tantos tumores. Tá bom? Então, assim, é muito importante o aconselhamento pré-teste. Eu falo que até o pré-teste é mais importante do que o pós-teste, né? Porque é para entender o que está acontecendo. Então, na verdade, um teste germinativo, né, que olha para essa parte preventiva, é aquele que eu vou identificar essas variantes que vão aumentar o risco de desenvolver o câncer. Isso é muito interessante. Eu lembro da minha primeira paciente que foi fazer um teste para câncer de mama, e ela é minha paciente há muito tempo, então ela falou para mim que ia fazer, mas que ela estava extremamente tranquila, né? Que mesmo que o resultado viesse positivo, ela estava tranquila. E eu lembro que quando o resultado deu positivo, ela me ligou desesperada que ela queria fazer uma mastectomia bilateral com o primeiro cirurgião que ela visse, porque ela estava assim, que ela queria fazer para ontem. Né? Então, é isso que você está falando, é muito importante você conversar. Então, hoje, quando eu tenho as pacientes que falam que vou fazer, eu falei, então, você é bom, né? calma. Exatamente. Né? Se você quiser, já procura alguém, já conversa se você vai fazer ou não, para você ficar tranquilo. Não, mas eu estou tranquila. Eu falei, não, você está tranquilo agora, mas às vezes, a hora que sai o teste, às vezes a pessoa não fica tranquila. Exatamente, exatamente. E tem também a questão da idade, né? Por exemplo, tem algumas síndromes que a gente sabe que aumenta o risco de câncer na infância. Então, tem todo aquele tato para poder falar com os pais,
com relação aos filhos também. E também, quando começar o rastreio, por exemplo, estou na adolescência lá, 18 anos, tem uma variante que vai aumentar o risco só a partir dos 25 anos, por que testar com 18, se eu ainda estou tentando entrar na faculdade? Então, tem todas aquelas questões psicológicas, desdobramentos, então tem que ter muito tato, muita conversa para eles poderem entender e a gente poder prosseguir com uma prevenção direcionada mesmo com acesso a esses testes que a gente tem agora. Sim. Eu acho que é muito importante que hoje a gente tem mais testes, né? E eu ia te perguntar se existem testes específicos, né? Se a gente for pensar nos cânceres de maior prevalência no país, né? Que é próstata, mama, trato gastrointestinal, e se o plano de saúde cobre esses testes. Eu lembro que antes esses testes eram muito mais caros, né? Eles estão mais acessíveis, Sim. mas assim, o plano de saúde cobre? E quais testes que eu devo, se existe, ou vai depender muito de cada caso? Então, geralmente a gente começa a testagem, primeiro, antes você tinha me perguntado, né? Qualquer um pode testar? A resposta é sim. Quando a gente tem uma história familiar, a resposta é que vale a pena fazer essa investigação com o oncogeneticista, tá? Mas quando a gente não tem o câncer, o diagnóstico de câncer, em geral, o plano de saúde não cobre. Ele oferece para paciente com diagnóstico de câncer com critérios específicos. Por exemplo, para câncer de mama, o rol da ANS abaixo de 35 anos, paciente com diagnóstico de câncer. E outros critérios, mas assim, especificamente de idade menor. Não oferece para a família, por exemplo. Não oferece para a família, tá? E aí, quando a gente vai olhar os guidelines internacionais, abaixo de 50 anos. Teve agora a nova publicação, câncer de mama abaixo de 65 anos devem ser testadas. Então, a gente vê que os internacionais são bem mais amplos. O rol da ANS ainda é bem restrito. Uma coisa, além disso, né, da questão dos critérios, tem a questão do tipo de teste. Em geral, também o rol, né, os planos de saúde cobram o sequenciamento específico dos genes, a depender da síndrome que você está pensando. Então, por exemplo, se eu estiver pensando em síndrome associada ao BRCA1 e BRCA2, ele vai sequenciar só o BRCA1 e BRCA2. E tem as diferenças na metodologia do teste, porque às vezes eu estou com muita suspeita que é o BRCA1 e BRCA2, mas aquele teste não cobriu com tanta profundidade, eu ainda tenho que fazer um reteste para avaliar com mais profundidade aquele gene, porque eu ainda mantenho a suspeita. Então, existem algumas regiões do gene que não são cobertas naquela metodologia do teste que foi oferecido. Então, tem que ter bastante cuidado também com o tipo de teste. E só para complementar, o teste é feito a análise através do sangue ou da saliva, quando a gente consegue ver o DNA aí de origem germinativa, né, de tudo a nossa avaliação, mas em geral eles cobrem o sequenciamento quando é plano de saúde. E a gente que faz o aconselhamento, em geral a gente trabalha mais com painéis. O que é painéis? Porque quando eu estou diante de um diagnóstico de câncer, por exemplo, câncer de mama, eu tenho diversos genes que aumentam muito o risco de desenvolver câncer de mama. E se eu sequenciar só um BRCA1 e BRCA2, eu estou perdendo outras síndromes, outros genes que podem estar associados a outras síndromes que explicariam o quadro daquela família. Então, quando a gente sequencia só 2, a gente perde uma informação enorme. Valiosa. Então, hoje a gente tem painéis de 25 genes, 45 genes, 145 genes, 101 genes. Então, tudo é muito relativo e dependendo da história clínica que a gente está pensando o que tem que pedir. Para quem está nos ouvindo, acho que ficou muito claro o papel do oncogeneticista, né? Porque, assim, é muita informação, né? É algo pago, tirando as pessoas que estão com câncer, né? Alguns com alguns critérios restritos. Então, assim, você tem que realmente escolher o que é importante. Exatamente. Né? E isso, realmente, você precisa ter um conhecimento específico para isso. E a gente tem uma média de preço? Hoje, custa em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, quando os sequenciamentos começaram, né, há 15 anos atrás, era R$20 mil. Exatamente. Hoje, a gente consegue, assim, um painel completo, em torno de 145 genes, com profundidade de detalhes do sequenciamento, em torno de R$ 2.100. Tem painéis mais baratos, mas que possam perder um pouco aí a qualidade, mas em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 faz um painel muito bem feito. E lembrar, se tem o plano de saúde e a depender dos relatórios que a gente faz, da necessidade, não preenche critério para essa síndrome,
mas dá muito trabalho no sentido de desgaste para fechar o diagnóstico. Aí, não, mas ele sequencia só o BRCA1, BRCA2, aí vai adicionando mais, aí o paciente tem que ficar sendo reexposto a retestagens, né? Aqui no Brasil, a gente tem síndromes mais específicas que estão mais associadas a câncer, uma incidência maior? Foi até descrita por uma oncogeneticista conhecida aqui no Brasil, uma síndrome de Li-Fraumeni com uma variante específica, R337H, que tem uma história que foi um tropeiro português que passou pelo sudeste e sul do Brasil, e a gente vê realmente uma incidência, né, uma prevalência dessa variante. Inclusive, recentemente a gente até pesquisou uma família que tinha até ali no sul de Goiás também a mesma variante específica. Então, a síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome em que a gente tem a alteração no gene TP53, que é um gene importante para suprimir os tumores. Então, quando eu tenho uma alteração nesse tumor, eu aumento de risco para diversos tipos de câncer, inclusive também câncer na infância. Então, é importante diagnosticar para trabalhar com prevenção já na infância. Então, aumenta o risco de leucemias, osteosarcoma, câncer de mama em idade precoce, já na pré-menopausa. A gente já identifica sarcomas, câncer de pulmão, carcinoma de adrenal. Então, é uma síndrome, ou seja, vários tipos de tumores explicados pelaquela alteração. Tem que fazer screening, ou seja, eu faço ressonância do corpo inteiro uma vez por ano e ficar sempre atento, que é muito importante, a parte clínica. Sinais e sintomas são importantes para a identificação precoce também. Sim. E essa síndrome no Brasil, né, com a variante específica, que é no R337H, a variante descrita, a gente vê uma prevalência importante aí no sul do país. Então, é bem interessante quando a gente começa a estudar aí segregação, ver as questões familiares, histórias, de onde que veio, principalmente a origem europeia, é bastante interessante a gente ver isso. Eu acho que é assim, né? É isso, né? A parte de prevenir mesmo, né? De você ver o que você vai fazer, né? Eu ia te perguntar quando eu devo fazer um teste genético, mas eu acho que você foi bem clara, né? Da importância. História familiar. História familiar. Então, assim, se na sua família, né, tem diversas histórias familiares, né? Tumores diversos, né? Diversos tumores primários que talvez correlacionam com ou não, ou, por exemplo, tive câncer de mama, minha mãe teve, minha tia teve, minha avó teve, então prestar atenção na história familiar. Então, o câncer, ele tem uma associação em até 15% associado à síndrome de predisposição hereditária. Então, a gente sabe que a maioria, né, é fatores ambientais, cigarro, álcool, uma dieta não saudável, sedentarismo, obesidade, poluição, tudo aumenta o risco de câncer, mas 15% tem associação com síndrome de predisposição hereditária ao câncer, com a necessidade de fazer a identificação dessas mutações através da realização de um teste genético e de uma avaliação. E como eu disse, nunca é bom ter uma mutação, mas é muito importante você se beneficiar dessa informação e conhecer essa informação para trabalhar com prevenção precoce e direcionada. E, de novo, se eu também tenho essa variante, além de trabalhar com a prevenção, se eu tenho um câncer, eu tenho essa mutação também no câncer e eu modifico o meu tratamento. Então, por exemplo, um câncer de mama e ovário, a gente já tem terapias específicas ali direcionadas que se beneficiam daquela mutação para melhorar aí os resultados, né? Os mais conhecidos são os inibidores da PARP aí no câncer de ovário, no câncer de mama também. Agora, para câncer de próstata também, a gente já tinha também estudos preliminares para câncer de pâncreas, mostrando o benefício dos inibidores de PARP nos pacientes mutados. Então, a partir de um paciente, né, que teve o diagnóstico de câncer, a gente consegue trabalhar com prevenção para toda a família e também melhorar o tratamento dele quando a gente faz uma medicina de precisão. Eu acho assim, né? Uma das coisas, você fez o teste, foi no oncogeneticista, e se deu positivo, eu sempre vou ter que tirar aquele órgão. Por exemplo, deu positivo para câncer de mama, eu vou tirar minha mama, vou tirar meu ovário, vou tirar meu estômago. Sempre faço isso, ou faz só acompanhamento? Como que funciona? Então, tem um conceito importante que é a penetrância do gene, que é o quanto aquele gene aumenta o risco de desenvolver ou não tal tipo de câncer. Então, a gente tem genes de alta penetrância, por exemplo, para câncer de mama, a gente está falando de câncer de mama, e nesse sim a gente tem um aumento muito grande, um risco aí maior de 40% a 60%,
de desenvolver o câncer de mama. A gente sabe que na população geral, as mulheres, a gente tem um risco de 12%. Então, quando vai para 40%, 60%, literalmente tem até mais de 70% o risco de desenvolver câncer de mama, a gente considera, assim, medidas invasivas. Então, tudo vai depender do gene e da penetrância do gene para a gente indicar uma conduta invasiva ou não. Particularmente, como eu trabalho com tumores ginecológicos, câncer de ovário para mim é uma preocupação, porque a gente não tem um rastreio eficaz. Sim. Né? 70% desse câncer é diagnosticado com estadio 3 e 4. Então, eu posso fazer um ultrassom dos ovários hoje, daqui 3 meses eu posso já ter um câncer de ovário em estadio 4, pela agressividade, a biologia desse tumor. Então, eu não tenho... O diagnóstico é difícil. Exatamente. Então, eu não tenho um rastreio eficaz. Então, particularmente num gene de alta penetrância, que aumenta o risco para câncer de ovário, sou bem incisiva em indicar, assim, a oforectomia, salpingo-oforectomia, e a depender do risco, se tirar ou não o útero junto. Tá? Mas com relação à mama, a gente tem o screening, né, com a mamografia. Para pacientes de alto risco, a gente tem que intercalar a mamografia com a ressonância. Então, cada 6 meses faz um, depois faz o outro. E, às vezes, a paciente fica muito ansiosa, às vezes tem muita necessidade de ficar fazendo biópsias eu tenho uma mutação, tá tendo muita alteração na minha mama, eu tenho que ficar fazendo biópsia. Aí elas acabam optando realmente por retirar as mamas para ficar um pouco mais aliviado. A gente sabe que a cirurgia redutora de risco para mamas, ela reduz o risco, mas ela também não zera esse risco, tá? Mas a gente diminui bastante, até em cerca de 90%, esse risco de desenvolver. Então, eu acho que é tudo dependendo da penetrância do gene mesmo, ou seja, o quanto de risco aquele gene aumenta para desenvolver tal tipo de câncer. Eu tenho atendido alguns pacientes no consultório, né, que fizeram o teste genético para câncer de estômago, né, e deve ter dado uma alta penetrância, né, e acabou já optando para tirar, né, tirar o estômago, né, para prevenir que tem um câncer, e aí eles procuram porque a gente precisa adequar a dieta por conta da desabsorção, né? Porque falta uma parte do trato intestinal para você absorver, né? E realmente você tem um problema de perder peso, etc, etc. Então, assim, isso tem vindo nos últimos 2, 3 anos. Eu não atendi esse tipo de paciente antes. Então, eu acho que isso mostra uma evolução aí do teste genético. Tem uma síndrome importante, que é a síndrome do gene CDH1, que é o câncer gástrico difuso. E o câncer gástrico difuso, ele é difícil de diagnosticar. Às vezes faz uma endoscopia, vê lá uma linite plástica, biopsia, não acha nada, e aí depois aparece com uma carcinomatose peritoneal, ou seja, né, o câncer desenvolvendo ali no peritônio, que fica recobre todo o trato gastrointestinal. Então, é muito difícil o diagnóstico do câncer gástrico difuso. E quando você faz esse diagnóstico, é mandatório realizar esse teste, que ele está muito associado à mutação no gene CDH1. A gente acompanhou uma família que o pai teve, o tio teve, e o filho... Esses meus pacientes todos têm uma história familiar. Exatamente. E ele aumenta também o risco para câncer de mama lobular. Então, tem todas, não só um tipo de câncer, mas trabalhar com os outros também. E, especificamente, na mutação de CDH1, já tem indicação de gastrectomia já a partir dos 18 anos, dada essa dificuldade do diagnóstico. Inclusive, teve um paciente que foi diagnosticado já com carcinoma in situ, quando fez a profilático. Isso é muito comum também, às vezes também vai mandar tirar o ovário, já tem início ali de neoplasia, para ver assim, o quanto é importante a identificação nesses casos muito graves. Bom, é isso. Eu queria te agradecer muito. Queria que você falasse aí para quem está nos ouvindo algum contato seu para tirar dúvida, porque eu acho que realmente é um assunto muito interessante. Acho que eu sou suspeita. Eu sempre gostei de genética. Eu acho uma coisa muito legal. Qual que é o teu Instagram, que a pessoa possa entrar em contato com você? Eu que agradeço, Andréia, por estar aqui novamente. Eu acho que é muito importante a gente falar de prevenção, né? Principalmente uma prevenção de precisão, agora com a era aí dos testes genéticos. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode me procurar. Meu Instagram é Jana B. Pontes, oncologista. Eu estou lhe falando tanto de prevenção quanto de tratamento de câncer. Muito obrigada. E se você quiser tirar alguma dúvida comigo, é só entrar em contato com o Dr. André Nutrologia nas mídias ou com o site www.drandreanutrologia.com.br. Obrigada.